Nesta edição, o programa TVDH fala sobre cinema e direitos humanos. Eu, Marcelo Dantas, e a produtora audiovisual e defensora do direito à cultura, Carol Vergolino, recebemos o ator, arte educador e rapper Ocado do Canal. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Assim está escrito no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se formos para a Constituição Brasileira de 1988, o artigo 215 do capítulo 3 diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Ao ler esses documentos, fica bem negritada a importância da cultura para a vida social e para a democracia. E ao falarmos de cinema, estamos falando sobre arte, cultura, comunicação, educação, ou seja, estamos falando de direitos humanos. Mas será que esses direitos de participar da vida cultural e do Estado garantir o acesso, ele acontece de fato? E quando é especificamente sobre o cinema, algo muda no cenário? Filmes que nos atravessam, trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, políticas públicas, narrativas contra-hegemônicas. Quando a gente conversa sobre cinema e direitos humanos, tem muito pano para manga. E por isso chamamos quem entende bem do assunto. Carol Vergolino, Ocado do Canal, sejam muito bem-vindos ao TVDH. E aí eu já começo com a pergunta que vocês têm muita propriedade para falar, né? O cinema, ele tem o potencial de ser uma ferramenta de transformação social? E aí, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e responda essa questão. Então, eu sou Carol Virgulino, sou trabalhadora da cultura com muito orgulho. Minha vida toda trabalhei acreditando e fazendo do audiovisual uma ferramenta de transformação da sociedade, porque eu acho que o cinema, a TV e qualquer tipo de produto audiovisual, ele faz a gente pensar, né? Assim como a cultura em si, faz a gente questionar esse mundo que está posto, pensar um outro mundo possível, só que ele precisa ser democratizado, né? O acesso tanto a produzir como o acesso a consumir essa cultura audiovisual precisa ser democratizada. Posso ir embora já? Jamais, jamais. Coisa linda. Então, eu sou Ocado do Canal, né? Diretamente da favela do Canal do Arruda, da Zona Norte do Recife. E é isso, cinema pra mim veio muito na doideira, assim, né? Quando eu comecei, eu encontrei o mundo das artes através da dança, né? E daí, tipo, eu queria editar os meus vídeos igual os gringos, né? Igual os americanos, os coreanos. E daí eu fui começar a ter esse primeiro contato com o cinema, assim, né? Que comecei querendo fazer a edição, aí toda vez quando a gente ia fazer algum trabalho de resultado, a conclusão, né, do curso ali, a galera botava eu para atuar por livre e espontânea pressão, né? Porque eu já tinha esse contato com a dança, com a música e tal. E depois, com o tempo, fui pegando esse gosto e entrando e entendendo mesmo, assim, tipo, o poder, né, que tem o cinema, né, que pode ser usado como um instrumento, como um veículo mesmo de transformação social, né. Até então ainda não sacava os filmes do cinema pernambucano, né, porque no final das contas a gente da periferia não se vê muito dentro desses filmes do cinema pernambucano, né, e tipo, que Pernambuco é esse, assim, e tal, né. E daí, tipo, a gente tem muito esse desejo de contar a nossa própria história, né, porque o cinema também é isso, né. Hoje em dia, com a tecnologia na mão, a gente tem muito
essa pegada que a galera antigamente não tinha, né? A oportunidade que a galera não tinha, né? De se mostrar e contar sua própria narrativa. Então é isso, né? É sobre isso. Ô, Cado, e a tua história com cinema, você falou, né? Começou através de outras artes, mas na minha pesquisa eu vi também que começou a partir de um contato que tu tinha com a ONG, né? Tu pode contar um pouco mais pra gente como é que foi essa história? Porque, pelo que eu vi, esse primeiro contato e percebendo a importância do cinema meio que te despertou, né? Para a vontade de criar outros espaços como esse, né? Nas comunidades, na periferia, para, como o Carol falou, democratizar também, né? De certa forma, a Carol, que também é uma ativista dos direitos humanos. Então, nessas aulas que eu tive, né? Que era numa ONG chamada Grupo Pé no Chão, que ela trabalha com crianças e adolescentes ali no Arruda de Santo Amaro. A gente montou um coletivo de audiovisual, assim, todo mundo, o mais velho tem uns 15 anos, chamado Cine Favela, tá ligado? E daí, com a ajuda dos professores, né, Rita de Cássia e Kurt Shaw, a gente começou a produzir nossos próprios conteúdos e materiais, né, assim. Com o tempo, o corre vai afastando a galera, né, tipo, alguns virando pai, outros virando mãe, e tendo que escolher entre o sonho e a realidade. Eu fui um dos poucos, assim, que meio que continuou dando a cara a tapa e correndo na cultura, sabe? E daí eu percebo muito, assim, né, que, tipo, que a molecada da minha época que teve acesso à cultura, acesso à informação através da cultura, hoje em dia são bons pais, boas mães, tá ligado? Por mais que trabalhe num emprego ali que não acredita muito, mas ainda assim tem seus trampos dignos, tá ligado? Pan. E daí eu acredito muito no movimento social e no cinema, assim, como esse veículo de mudança, como eu já falei. E pensando nisso, eu montei o próprio espaço cultural na minha casa, né? Que é o Espaço Cultural do Beco. E lá na frente da minha casa tem um terreno que eu comprei com um cachê de um filme que eu atuei, para poder transformar numa escolinha de cinema. E é por aí. Carol, e qual a importância? Eu também participo dos movimentos sociais, também faço parte aí de uma organização da sociedade civil, Centro de Cultura Luiz Freire. E aí eu queria aproveitar essa deixa aí de Ocado para você falar qual a importância da sociedade civil organizada para ter esse papel, né, de trabalhar a arte dentro das comunidades, já que é uma coisa onde o Estado acaba não atingindo, não chegando, né? As organizações sociais, elas têm, às vezes, a função, né, muitas vezes, de democratizar diversas questões, né? Seja democratizar o acesso à água, o acesso à terra e o acesso à cultura também. Então, a luta dos movimentos sociais, a luta de muitos movimentos de cultura, precisa ser também dessa importância, né? De você, porque a cultura, ela não, o país já é muito desigual para que o acesso à cultura também seja desigual, né? Ocado precisa ter o poder de produzir como qualquer outra pessoa da sociedade, porque a cultura é um direito humano, é um direito para todo mundo. E, além de um direito, é também uma grande oportunidade, né, de geração de renda, de emprego e de tudo que pode transformar a vida das pessoas. E essa conversa ressoa muito na minha cabeça, né, sobre democratizar, como as pessoas podem ter mais acesso ao cinema, e é sobre isso que a gente vai conversar no segundo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Tassiana Xavier mostra como estão os cinemas de rua. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre cinema e direitos humanos. Agora, a gente vai para a reportagem de Tassiana Xavier, para saber mais sobre o estado dos cinemas de rua. Vamos conferir? Você costuma frequentar cinemas de rua? Não. Acho que eu nunca tive interesse de frequentar eles. Sim, costumo sim frequentar. Qual cinema? Teatro do Parque, Cinema São Luís,
esses que já fecharam, que não estão mais abertos, funcionando, mas sim, costumo. Não. Na verdade, eu acho que é falta de tempo, né? Porque curiosidade eu já tive. Os cinemas de rua têm uma grande importância para o nosso acervo cultural. Grandes nomes como Cinema São Luís, Cine Olinda e Teatro do Parque fazem parte da história cinematográfica de Pernambuco. Cinemas de rua têm o poder de proporcionar mais do que entretenimento. Ele traz acesso à cultura, representatividade, informação e, especialmente, o contato com a arte, tornando-se inclusivo e essencial para o senso crítico. A especialista em cinema de rua, Priscila Urpia, afirma que a sociedade precisa conhecer o cinema brasileiro. Eu acho que o público e a sociedade civil, ela precisa conhecer primeiramente seu cinema. E a partir desse conhecimento do cinema brasileiro, do cinema novo, de como se instituiu o cinema aqui no Brasil, eu acho que a partir daí, desse conhecimento e autoconhecimento sobre essa arte, né, sobre a sétima arte, é possível ter essa consciência, né, sobre o audiovisual brasileiro, suas obras e esses espaços também que abrigam, né, esse conteúdo e esse produto. É bem importante a gente pensar que esses equipamentos, eles são muito importantes para a sociedade civil, para a formação da cultura, para o acesso ao cinema, porque o cinema de shopping ele é um cinema muito mais caro, o cinema de rua, o cinema de calçada, ele é um cinema mais acessível, então as pessoas conseguem pertencer a esses espaços. A produção cinematográfica pernambucana é significativa, mas, acompanhando a situação dos principais cinemas de rua, percebemos o abandono que esses espaços vêm sofrendo pela falta de políticas públicas. A gestão pública, né, tem que direcionar uma verba para manter isso. E a gente vivendo hoje com déficit na saúde, déficit na segurança, déficit na educação, né, termina se tornando o secundário. Você manter um cinema antigo que tem muitos problemas, porque é um prédio antigo, edificações antigas, então tem muitos problemas de energia, de hidráulica. Então, quando chega na gestão, você canalizar o dinheiro para educação, para a saúde ou para um cinema, normalmente eles vão direcionar isso. Então, tem que ter um esforço muito grande, tem que ter uma vontade das gestões públicas de manter esse cinema vivo. E você vê hoje um Cine Olinda, esses outros cinemas, tudo fechado, é triste, é muito triste, porque é a perda da história, né? É a perda de grandes momentos para muitas pessoas, para uma sociedade, para uma geração, para gerações. Então é muito triste. A gente viu o parque que passou um grande tempo fechado, né? Ele passou o aniversário de centenário dele fechado, né? Então assim, mas ao mesmo tempo a gente entende que é complicado, é como eu te falei, né? Você investir hoje num Cine Olinda, você levantar um Cine Olinda, é muito dinheiro, é muita coisa envolvida, não é fácil, né? Mas quando se tem a vontade, quando se tem os desejos, se consegue. O Cinema São Luís, fundado em 1952, fica bem no centro do Recife e encontra-se fechado há mais de um ano, por causa de problemas técnicos e estruturais. O governo do estado recebeu 3.300.000 da Lei Paulo Gustavo para reverter a situação do cinema. Mas este não é o único cinema de rua a fechar no Recife. O Teatro do Parque, inaugurado em 1915, passou cerca de 10 anos fechado e voltou a funcionar em 2020. A situação mais precária é a do Cine Olinda, na região metropolitana do Recife, que iniciou suas atividades em 1942, mas está fechado há mais de 40 anos, sem previsão de voltar ao funcionamento. O filme do pernambucano Kleber Mendonça, Retratos Fantasmas, mostra um pouco das memórias e da situação dos cinemas de rua. É uma situação preocupante, né? Como é que está o cinema de rua aqui no estado de Pernambuco hoje em dia. E, Carol, você encabeçou, né? Você foi muito protagonista do movimento Salve o São Luís. Queria que você contextualizasse a gente um pouco mais como é que anda essas questões, né? Recentemente saiu uma notícia falando sobre parte do recurso da Paulo Gustavo para ajudar na reforma do São Luís. E o que é que acontece do Cine Olinda? Meu Deus do céu, é um cinema tão bonito, tão potente, no coração de Olinda.
40 anos fechado, tá mais tempo fechado do que aberto, e aí é uma tristeza, né? A cultura chora. A cultura e a cidade, né? Porque esses cinemas, eles fazem parte da paisagem da cidade, né? O Cinema São Luís ali no centro, mas a gente tinha muitos cinemas de rua em vários bairros da cidade. E hoje a gente não tem. Mesmo esses cinemas grandes, como o Cinema São Luís, que é imenso, hoje está fechado, está com a reforma há mais de um ano, não tem data para abrir, né? A gente cobra do governo do estado um planejamento, porque ele está usando o recurso da Lei Paulo Gustavo, que pode utilizar, né? Está corretamente usando, mas a gente precisa de uma contrapartida também do governo do estado para que ele invista recurso do orçamento dele, porque a gente sabe que o recurso da Lei Paulo Gustavo é um orçamento federal. Então, qual a importância desses cinemas de rua? É, de novo, para democratizar o acesso, porque a gente espera que esses ingressos desses cinemas sejam mais baratos. As pessoas que andam na cidade, na calçada, né, do cinema, qualquer pessoa, ela tende a entrar, né, ela quer entrar para ver um filme ali. É muito mais difícil uma pessoa ir para um shopping onde ela já encontra uma dificuldade de classe, né? Às vezes uma dificuldade financeira mesmo, de entrar num shopping. E no cinema de rua, não. No cinema de rua é a calçada, ele é aberto para a cidade. Então, a gente precisa que esses cinemas retornem, e não só os cinemas nos centros urbanos, mas os cinemas em todas as RPAs do Recife ou em Olinda, né? Que a gente consiga que todas as cidades também tenham cinemas. E a Lei Paulo Gustavo, ela vem com um item, né, um inciso dela, que é para que cada cidade tenha recursos, recebeu já, todos os municípios de Pernambuco receberam recursos para que elas possam investir em salas de cinemas nas suas cidades, para que o cinema que a gente produza também possa ser exibido em cada cidade, em que as pessoas possam, como o Ocado diz, se ver, né? E que as pessoas possam também, a partir da produção, contar suas narrativas, mas que também tenham um canal de exibição, que são esses cinemas de rua, né? Que a gente espera que a gente tenha mais e que volte, porque cada cinema que fecha é uma história, é uma janela a menos para contar a história do nosso povo, né? Com certeza. Ocado, e para a comunidade se ver no cinema, acho que primeiro ela tem que ver o cinema, né? E como é que elas conseguem ter acesso a esses espaços? Porque se a gente tem cinemas de rua que em tese são, em tese não, né? Na prática, são mais acessíveis, são a preços populares, muitos têm parcerias com escolas, né? E os cinemas de shopping funcionam em outra lógica, né? Na lógica do consumo. O ingresso é muito caro, você sai lá, você quer fazer um lanche, é mais caro ainda. E as pessoas da comunidade vão para o shopping, muitas vezes são perseguidas, né? São confundidas com vendedores, o segurança fica logo na cola. Como é que as pessoas da comunidade do Canal, da comunidade do Arruda, Ocado, que fica em Recife, né? Porque o programa é nacional, como é que elas... Onde é que elas assistem filmes? Onde é que elas assistem um cinema? E como é que tu acha que pode subverter essa lógica para que todo mundo tenha acesso a ver para poder se ver? Então, a primeira vez que eu mesmo, assim, que eu fui no cinema, eu tinha uns 18 para 19 anos, tá ligado? Já acessei tarde pra caramba, né? E isso acontece com a maioria das pessoas da quebrada, tá ligado? E daí é isso, por isso que a gente também, tipo, vem produzindo bastante cineclube, né? Porque, tipo, já tá na própria rua mesmo, na própria quebrada, tá ligado? Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? É importante, sim, a gente tá ocupando esses espaços, né? Porque, no final das contas, pertence a gente também enquanto cidadão, sabe? Só que no Recife, eu acho que no Brasil, no geral, assim, tem muito essa dificuldade da periferia chegar até o centro, tá ligado? Porque do mesmo jeito que é difícil pra gente, tipo, caminhar no shopping, tipo, de boinha, porque o segurança passa o rádio e tal, tem toda aquela movimentação, né? Que a gente sabe como é que é. No centro também existe isso, sabe? Tipo, sei lá, Consciência Negra, a gente tá no Rua da Moeda, e a gente foi abordado e os policiais pediram pra gente ir embora pra casa.
tá ligado? Então, tipo, isso deixa a gente meio receoso. Caramba, como é que a gente vai chegar até o Cinema São Luís e pá, será que vai dar, vai ser bem, tá ligado? Será que a gente vai ser bem recebido e tal? Até porque, novamente trazendo, né, a gente não consegue se ver ainda também nesses filmes, tá ligado? Talvez se fossem os filmes, se tivessem mais produções pretas e periféricas sendo exibidas nesses lugares, talvez eu acho que a galera ainda desse a cara a tapa para poder botar as caras e dizer, porra, eu vou, e se eu passar por isso ou por isso, mas pelo menos vai valer a pena. Eu vou ver eu lá, eu vou ver um vizinho, ou vou ouvir a trilha sonora que é de algum artista da comunidade, tá ligado? É isso, né? No final das contas, meio complexo, né? Essa relação da periferia com a cidade e com os cinemas também, tá ligado? Doideira. E fala muito sobre o modelo capitalista, né, que a gente vive, que é a população pobre que enriquece, né, a população rica e que não deixa ela ocupar os espaços da cidade, né? O centro está aqui e colocam todo mundo que faz o dinheiro do centro para a margem. Cado, e como é a reação das crianças, assim, né? Porque as crianças vê muitos amiguinhos ou vê, sei lá, num desenho animado, no TikTok da vida, né, o super-herói da moda, e eles se sentem representados por esses super-heróis, e eles conseguem assistir esses, além do cinema, né, essas produções audiovisuais mesmo, né, as séries, os documentários, enfim. Então, você como pai, né, acho que pode partilhar bem essa impressão. Eu acho que hoje em dia a molecada tem outras opções para se espelhar, tá ligado? Que era diferente da minha geração, por exemplo, sabe? Eu acho que hoje em dia, como a gente tem bem mais acesso do que tinha antes, né? Acaba que os próprios heróis da molecada acabam se tornando os próprios artistas da comunidade, sabe? Tipo, por exemplo, lá na minha comunidade, pá, lá no Arruda, tem Nocila, tá ligado? Que é um grande passista de frevo, tá ligado? Aí tem Chefe Chique é Louco, tem Maneirinho, tá ligado? Que é a galera do brega funk. Aí tem eu lá também com a questão do hip hop e do cinema, né? Então, tipo, no final das contas, a molecada vai começando a se ver mesmo, assim, sabe? Tipo, a se espelhar nesses artistas que têm surgido depois da internet, assim, né? E é massa, velho, quando a gente, por exemplo, faz uma matéria na quebrada e faz um cineclube itinerante, assim, e volta para a quebrada para poder, tipo, exibir aquela matéria que foi feita. Então, tipo, quando, tio, primo não sei quem, não sei quem, tá ligado? Daí começa a contar as histórias e sorrir, sabe? E pã. Eu acho que é massa, mano, porque isso acaba alimentando o sonho da molecada, tá ligado? Enfim, é isso, né? Hoje em dia a gente tá conseguindo criar e ser, mesmo que involuntariamente, referência para essa galera, para a molecada que tá chegando, sabe? Sim. Isso fomenta muito, assim, também uma discussão, né, de como é importante o cinema nacional para que essas pessoas, para que essas crianças, esses jovens consigam se ver e consigam se identificar, né? Ter empatia com as histórias, fugindo de uma história única, como diz Chimamanda, né? Fugindo das histórias europeias, das histórias dos Estados Unidos. E é falando sobre cinema nacional que a gente deixa para o próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Eliakim Júnior levando para as ruas a pergunta: você costuma assistir filmes nacionais? E a gente escuta as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre cinema e direitos humanos. Agora é a hora do quadro Fala Povo com Eliakim Júnior. O cinema e os direitos humanos estão interligados nos enredos dos filmes, mas também na conscientização, na educação, na inspiração ou na transformação social. Por isso, o cinema é uma ferramenta poderosa em defesa dos direitos humanos. O Brasil é responsável por filmes que ganharam o mundo. E nós fomos às ruas para saber: você costuma assistir filmes nacionais? Eu não costumo assistir filmes nacionais. Eu acho que os dois motivos principais são que, sendo sincero, ultimamente eu tenho pouco tempo de ver filmes em geral.
estagiando, estudando, fica bem puxado a vida. E segundo, que eu acho que filmes nacionais não estão preocupados em contar uma boa história interessante. A grande maioria dos filmes nacionais são somente a mesma comédia de sempre, ou algum filme relacionado à pobreza ou questões sociais. Não preocupado em contar uma boa história, uma história diferente. Não tem muitos filmes de aventura, ficção científica, só os mesmos 2 temas. E eu acho isso bastante bem cansativo. Eu costumo assistir filmes nacionais porque são excelentes produções, né, que têm um potencial muito grande. E também, como eu sou músico, percussionista, eu já gravei trilhas sonoras de filmes nacionais e sei que a produção audiovisual ela está crescendo, está muito massa e que contempla a comunidade local e nós brasileiros, com mais receita, a gente vai produzir filmes ainda melhores do que os que já produzimos. Sim, assisto vários filmes e também faço com que meus filhos assistam também ao cinema nacional. Então, essas respostas são diferentes e nos trazem muitas reflexões, né? Eu vou começar com o Okado. Okado, você como um ator do cinema nacional, do cinema pernambucano, você acha que o cinema nacional ele não está preocupado em contar boas histórias? E aí eu acho que você podia aproveitar também para contar um pouco dos filmes que você fez parte recentemente. Caramba. É isso, né? Cada pessoa tem a sua visão, mas eu sou obrigado a discordar, assim, né? Porque no final das contas, principalmente o cinema pernambucano ou o cinema do Nordeste, tem muito essa preocupação de contar boas histórias, né? História de pessoas reais. E eu acho que isso que diferencia o cinema brasileiro, em especial o cinema pernambucano e nordestino, dos outros cinemas do mundo, assim, que é mais clichê, né? Que tem uns filmes que você, tipo, na primeira cena você já sabe tudo, assim, esse bicho aqui é o vilão, esse aqui é o principal, esse aqui morre no final, tá ligado? Então, quando traz essas histórias reais, com pessoas reais, né, com corpos reais, sem ser também em grandes estúdios, em lugares reais, eu acho que traz um olhar assim e essa sensibilidade para certos temas que às vezes até passa batido no dia a dia, tá ligado? A gente já tá tão acostumado, daí quando a gente assiste um filme, caramba, velho, nem tinha essa noção que era desse jeito, sabe? Por exemplo, em Rio Doce mesmo, né? Eu emprestei o corpo para Tiago. Tiago, ele é filho de uma mãe solteira, né? E tem um irmão. E daí, em um certo momento, ele é pai também, separou da esposa. Eita, caramba, eu tô dando muito spoiler, né? Em algum momento da vida, ele descobre quem é o pai dele, assim, e tal. Ele descobre, vai meio que descobrindo, assim, essa outra família que ele tem, que não tem nada a ver com o que ele imaginava do que poderia ser o pai dele. E isso é uma coisa que é muito comum, tá ligado? É isso. A minha história se cruza muito, por exemplo, com a história de Tiago, tá ligado? E talvez por isso que eu dei a vida no teste, assim, tal, para poder pegar esse papel, né? E daí, sempre quando a gente ia fazer exibição em alguns lugares, sempre a gente se deparava com várias pessoas que têm história parecida com a história de Tiago, tá ligado? Isso, algumas pessoas idosas, algumas mulheres jovens e tal. E a gente vê que não é um caso isolado, sabe? Então, no final das contas, o cinema pernambucano, eu posso afirmar que conta, sim, boas histórias, tá ligado? Porque são as histórias da gente, sabe? E é sobre isso. E não vamos nos preocupar com spoilers. Vamos assistir Rio Doce, depois a gente combina aí uma sessão coletiva para assistir e bater um debate contigo. Eita. E falando sobre histórias reais, sobre histórias boas, né? Tem muito no cinema pernambucano, como o Okado falou, muito cinema nacional. E como é que o pessoal vai assistir isso? Tem um mecanismo, né? Agora eu não sei se é política, se é lei, que é a questão da cota de tela. Ela é um caminho, ela funciona? Como é que funciona, Carol? Ela é um caminho, né? As programadoras e as distribuidoras, as exibidoras precisam exibir parte do cinema nacional.
o que aumenta a possibilidade das pessoas verem os filmes nacionais. Mas tem uma questão ainda que, assim, o recurso do cinema nacional, quem pode produzir no cinema nacional, ainda é pouco diversificado. Eu queria que Ocado fizesse o filme dele. Ele mesmo contasse a história dele, pudesse roteirizar, pudesse dirigir, né? Eu queria que mais Bias Pancararus, que fez um filme, pudesse fazer mais filme, mais pessoas indígenas. Então, que as próprias pessoas pudessem contar a sua história. Hoje, somente 17% de diretoras e roteiristas são mulheres. E quando você vai para o recorte de mulher negra, é menor ainda. Então, a gente precisa chegar mais na tela e a gente precisa também diversificar mais, democratizar mais o acesso à possibilidade de produção de diversas caras, de diversos Brasis, né? Desconcentrar o recurso no eixo sul e sudeste, né? Porque Rio de Janeiro produz mais, São Paulo produz mais, mas, como o Ocado disse, no Nordeste se produz muito. Então, há alguns indutores nas políticas da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, mas precisa de mais. Ô, Carol, e tem outras possibilidades de políticas públicas que existam hoje para melhorar essa questão? Porque aqui, entre o intervalo, né, a gente leu um dado da Ancine dizendo que de 2021 para 2022, que é ali depois daquele boom da pandemia, o público do cinema aumentou 82%, mas o público que assiste cinema nacional ocupa desse total são uns 4%, mais ou menos. O que é possível ser feito no campo das políticas? Então, é esse tipo de cota de tela, né? A lei do VOD, do streaming, que tá em tramitação, em diálogo também, as programações das TVs que precisam ter uma cota, né? Para que tenha a exibição de conteúdo nacional. Isso acontece no mundo todo, né? Quando a gente vê um filme coreano ganhar o Oscar, não é porque foi um gênio do filme coreano que fez, não. Isso é uma política pública de muitos anos de investimento no cinema, né? Lá do país. E isso precisa ser feito aqui. Já começou, parou desde o golpe, né? E agora está retomando com o governo Lula, retomando os incentivos da Ancine, a Lei Paulo Gustavo, que ela é 70% para o audiovisual, né? Tudo isso vai trazer mais democratização, mas a gente precisa de mais, sempre mais acesso, e acesso ao poder. E no caso do cinema, o poder está na produção, no orçamento, na direção, é quem decide, né, a história que vai ser contada. Se a gente vai contar a história como é a de Tiago de Rio Doce, né? E com quem a gente vai contar e quem vai poder contar essa história. Então, é muito importante que mais produções sejam feitas por mulheres, por pessoas negras, por indígenas, quilombolas, ribeirinhos, para que essas pessoas possam contar também a sua própria história. E no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando o nosso convidado e a nossa convidada respondem uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Cinema e Direitos Humanos. Agora, Ocado do Canal e Carol Vergolino respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Elaine Oliveira. O cinema faz parte da nossa identidade cultural e contribui para o desenvolvimento do senso crítico de quem assiste às produções cinematográficas, sejam elas documental, ficção, comédia, terror ou até mesmo baseada em fatos reais. Assim, contribui com a formação da nossa identidade e leva o telespectador a fazer uma reflexão do mundo à sua volta. E é sobre isso a pergunta de Lucas Marçal, estudante de cinema, no quadro Educar para os Direitos Humanos de hoje. Como garantir o funcionamento dos cinemas de rua ou particular para que as pessoas tenham acesso?
Ocado, Carol. Quem vai querer começar a responder? Lucas? Posso falar. Precisa, quando o cinema ele é um cinema público, né, ou do governo do estado, do município, tanto o governo do estado como o município precisam ter um planejamento. Precisa ter orçamento para que tenha um programador, para que tenha projecionista, né, para que possa fazer ingressos mais baratos, a preços populares, né, para que as pessoas consigam acessar. Fora isso, precisa também ter acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. Precisa ter sessões especiais para mães que amamentam, por exemplo, que não podem ir para cinema porque estão amamentando seus filhos. Precisa ter todo um planejamento e um desejo, né, para que o cinema possa ser visto por todas as pessoas, independente das suas condições, né, independente também da sua territorialidade. Porque é isso, pode até existir vários cinemas nos centros urbanos, mas muitas vezes as pessoas não chegam. Não chegam porque não tem dinheiro de passagem, não chegam porque não tem tempo para sair do seu território, para ir para o centro, ou para um shopping, ou para onde quer que seja. Então, eu acredito que tem que existir esse olhar, tem que existir esse desejo, né, de fazer com que o cinema seja incluído na vida cotidiana das pessoas, né, porque isso também é muito importante. E isso também tem que estar numa formação nas escolas. As crianças precisam ter acesso ao cinema e entender o cinema como uma das linguagens das artes, né, como ter acesso à música, à biblioteca, a livro, enfim, à dança, e entender esse espaço como de qualquer pessoa. Uhum. Até ter dentro da escola alguma disciplina, né, que fomente que as crianças contem suas histórias, né, através do audiovisual, porque é um instrumento, né, Cado, de estímulo assim, à imaginação inacreditável. E aproveitando a pergunta de Lucas, do estudante de cinema, também vou fazer uma para ti. E a gente pensando além do cinema, né, pensando no audiovisual, né, nessa comunicação, de uma maneira mais ampla, como garantir esse acesso? Por exemplo, sites de streaming gratuitos ou pagos, televisão, cineclubes, né, que a gente conversou um pouco sobre isso. São caminhos, são opções? E se são, eles são viáveis mesmo ou é só no discurso, cara? Então, eu queria só voltar um pouquinho na pergunta antes ainda, antes de entrar direto nessa. Eu costumo dizer que os cinemas aqui são tipo cineclube de amigos, tá ligado? Que os produtores produzem para produtores, tá ligado? Dificilmente chega na galera da periferia, tipo, a informação de que, tipo, tá tendo um filme tal que foi gravado em tal lugar, lá no Cinema São Luís, tá ligado? Tipo, gravaram um filme lá em Santo Amaro e vai ser exibido esse filme tal dia. Às vezes a própria galera da comunidade não sabe que vai rolar a parada lá, tá ligado? Porque não chega. E daí, tipo, só vai os próprios fazedores de cinema, tá ligado? Pô, isso é uma coisa que eu sempre parei pra perceber, assim, tipo, todo lugar que eu vou, falar especificamente do cinema, eu sempre olho assim e eu conto assim, tipo, caralho, quantas pessoas pretas tem aqui, velho? Agora, quantas dessas pessoas aqui são lá são da favela, velho? Total. Não tem, tá ligado? Porque não chega. Então, é isso, né? Essa palavra que Carol sempre traz, assim, pá, é a questão da democratização mesmo, sabe? E daí, tipo, a questão do digital, das redes, dos streams, né? Acaba facilitando isso, né? Porque, tipo, hoje em dia tá tudo muito na palma da mão. Mas é importante sim a gente chegar nesses espaços físicos, tá ligado? Tipo, botar a cara a tapa mesmo, pra botar a melhor roupa, tipo, é massa você assistir um filme no celular, ou assistir um filme no notebook e tal. Mas é massa também você botar a sua melhor beca pra poder ir lá no cinema e pra assistir um filme da hora, tá ligado? E pra ser visto, e isso mexe com a autoestima também, e mexe com os sonhos, tá ligado? Quando você vê as pessoas aplaudindo um filme de pé, ou quando você vê a galera interagindo com um momento de tensão, ou rindo num momento que é pra rir, tá ligado? Então, tipo, tudo isso mexe com a cabeça da pessoa, assim, quando a pessoa vai assistir um filme num ambiente como esse, tá ligado? Então, acho que as duas perguntas meio que acabam se misturando, e eu acho que tipo, sei lá, em São Paulo tem o céu,
que é parecido, uma estrutura parecida com o Compaz aqui, tá ligado? E lá tem cinema, tá ligado? Em Fortaleza tem os Cuca, tá ligado? Que é parecido com o Compaz aqui também. E tem cinema, tá ligado? Então, tipo, eu acho que era importante ter essa linha de cinema nos Compaz, tá ligado? E levar as crianças, tipo, da escola, tipo, ter uns dias assim, pá, tipo, que leva a galera para poder assistir os filmes, tá ligado? E exibir filmes do cinema pernambucano, que foi feito aqui, tá ligado? Porque no final das contas, é muito mais fácil a gente acessar um filme da Marvel, da Disney, sei lá, porque tá o tempo todo sendo empurrado pra gente, do que a gente acessar nossas próprias produções que não chega, saca? E tem uma coisa também que eu acho que é a experiência do cinema, né? Não é à toa que tem o som 5.1 que vem daqui, que vem dali, que vem no streaming, numa televisão, num celular, numa outra tela, você não está na caixa, né, que é o cinema. E toda pessoa tem que ter direito a ver o que quiser naquela tela grande, com um som bom, né, com todo mundo aplaudindo de pé. Então, essa experiência da caixa cinematográfica também tem que ser para todo mundo. Sim, com certeza. É como uma criança vendo uma foto de um balanço, né? Ah, que balanço bonito. Uma outra coisa é a criança na praça brincando lá com o balanço. E aí eu queria aproveitar esse momento de reflexão do encantamento também, né? Que o cinema gera, para perguntar para vocês o que é que o cinema desperta em vocês. Essa pergunta filosófica aqui. Carol, que já tá no pique. Me desperta sempre vontade de transformar, né? Sempre. É uma... Sempre de me tirar do lugar, né? De me tirar do lugar do que eu vi, né? E me mover. Me desperta movimento, sempre. Focado. Cara, eu acho que é isso mesmo, esse sonho de transformação, sabe? Por exemplo, eu fico me perguntando, caramba, véio, se a mãe tivesse conhecido o cinema lá atrás, hein, velho? Saca? Que é isso, né? Na juventude dela, ela cita assim que foi no cinema umas 3 vezes na vida, tá ligado? E depois que eu comecei a atuar, ela começou a frequentar mais, assim. E depois que ela participou de um clipe meu, assim, atuando, né? Que ela sempre foi noveleira de carteirinha, assim, e tal. Mas nunca se viu, tipo, tendo esse sonho, sabe? E daí, tipo, depois que, vamos, mãe, aí tá, não sei o quê. Aí botei ela pra atuar no clipe, depois atuou em outro, aí foi uma figuração no filme aqui, foi uma figuração em outro filme ali. E hoje em dia ela já se diz atriz, tá ligado? Então, eu acho que a autoestima para o povo preto e periférico, assim, tem um poder gigantesco. E eu acho que o cinema, ele tem essa ferramenta de devolver essa autoestima, sabe? De resgatar a nossa beleza e despertar sorrisos. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quando terminar o TVDH, vai correndo para assistir algum filme. A gente está com esse poder aqui. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre cinema e direitos humanos. E para isso contamos com a presença da produtora audiovisual e defensora do direito à cultura, Carol Vergolino, e do ator, arte educador e rapper, Ocado do Canal. A gente abordou vários assuntos relacionados ao cinema, ao audiovisual, aos direitos humanos, e uma coisa que ficou muito marcada para mim é a possibilidade do cinema, das artes de maneira geral, contarem histórias que não são contadas, né? Ou que são silenciadas, ou que são apagadas. Porque ao longo aí do curso da história, quem contou a história dos indígenas, quem contou a história dos quilombolas, quem contou a história das mulheres, quem contou a história das periferias, não foram eles, né? E quando contaram, tiveram muitas vezes silenciadas. E aí eu queria começar contigo, Ocado. O cinema tem esse papel mesmo? Vamos lá, né? Eu parei na 4ª série e tô aqui agora contando minha história. Já começa daí, tá ligado? Então, tipo, no final das contas, quando a gente para pra pensar assim, né? Que
quantos Okados por aí que não teve a mesma oportunidade, que partiram dessa para melhor ou estão presos hoje, tá ligado? Que não conheceram a arte, que não conheceram a cultura, tá ligado? E que é isso, né? Desde cedo tem que escolher entre o sonho e a realidade, né? Tipo, ou o cara mete mola, ou o cara, tipo, estuda, que só estudar é um privilégio do caramba, assim, na periferia, né? Que a maioria da galera que consegue estudar é quem tem pai e mãe junto, ou que tem algum padrasto que é 1000 grau ali, pai que chega junto e tal. Porque a maioria é filho de mãe solteira e que tem que ajudar, tá ligado? Então, no final das contas, foi parecido com a minha história, parecido comigo e é parecido com vários outros amigos, assim, e tal. Então, quando eu me encontro como artista e quando eu conheço o cinema, eu percebo que eu posso não só contar a minha história, mas eu posso mudar a minha história e posso mudar a história de outras pessoas a partir do momento que eu começo a contar a minha história de dentro para fora, sabe? E daí é isso, velho. Tipo, dificilmente eu pego algum trampo que eu não me identifico. Geralmente eu pego algum trampo. Geralmente, se eu não me identificar com o trabalho, eu não aceito. Pode pagar o cachê que for, eu não aceito. Tá ligado? A não ser que o diretor ou diretora esteja aberto a ter algumas mudanças assim e tal. Tipo, ó, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, vamos por aqui. Ah, não tá afim? Então, suave. Então, pensando nisso também, que eu tô meio que na onda de me tornar diretor, né? Vim dirigindo e preparando o elenco dos meus próprios clipes. Tem alguns curtas aí que foi meio que na raça. Estão na rua, agora já botei desenvolvimento de roteiro para de afrofuturismo, ficção científica na Paulo Gustavo. Se rolar aí, a gente vai ter umas produções da hora sendo contadas diretamente pela galera da periferia. E é isso, né? Sempre tem algumas pessoas que somam com a gente ao longo da caminhada. Recentemente mesmo, tipo, o Carol Virgulino foi lá fazer uma oficina no Espaço Cultural do Beco, né? Que funciona na minha casa, sobre a Paulo Gustavo. Então, tipo, chegou uma galera que tava... que quer contar a sua história, mas que não tem essa oportunidade. Porque muita gente diz, tu tem que aprender a escrever um projeto. Vai abrir o edital. Mas, meu irmão, às vezes o cara mal sabe se expressar. Como é que o cara vai escrever tá ligado? Então, é isso. No final das contas, quando a gente bota os primeiros a botar as caras, o cara abre caminho para uma outra galera que vai vir, que pode realmente mudar o bagulho todo. E depois você vai voltar para o TVDH para a gente conversar sobre as suas experiências com afrofuturismo na direção, viu? Demorou. Carol? Então é isso, a cultura ela é muito potente, muito potente. E no nosso país, eu gosto de trazer número, porque o Cado traz aqui a vivência dele, eu vou trazer o número, que é o seguinte, a indústria cultural, ela representa 3,11% do produto interno bruto do nosso país, de toda a riqueza que se gera no nosso país, mais do que a indústria automobilística. Então, quando o Ocado diz, pode mudar a minha vida e a dos meus, pode mudar porque pode ser um dos 7,5 milhões de trabalhadores da cultura. Então, isso pode mudar dando uma profissão, mas a cultura é muito mais do que só uma profissão, que já é muita coisa. Né? A cultura é uma identidade, ela forma a identidade do nosso povo. Né? Quem é do meu tempo, né, do Mangue Beat, lá atrás, no comecinho do Mangue Beat, vai lembrar no Cinema São Luís, a gente vendo Baile Perfumado, né, que é aquele filme, quando entra aquela aérea ali, que todo mundo entendeu, o Mangue Beat é ali. Né? Quando a gente ouve Chico Science junto com a imagem e tal. Então, isso dá identidade de uma cidade, de um povo, né, de um estado. Então, a cultura, o cinema e toda a indústria cultural tem um poder de revolucionar a partir da economia e de revolucionar muito mais a partir da identidade, a partir do pertencimento. Né? A cultura nos dá pertença também de onde a gente vive e do que a gente quer para o mundo. Então, e nos dá autoestima, como a mãe de Ocado, que agora é atriz. Adorei. Então, eu acho que tem muito pano para manga para a gente transformar a partir da cultura. Na pandemia, a gente viu. Quem não precisou ver, ler, ver live, ver novela, ver filme, foi o que salvou o juízo de todo mundo.
né, ali dentro. Então, na verdade, a cultura ela acontece o tempo todo e a gente precisa poder produzir e poder consumir. Certamente. E pegando esse 1 minutinho que a gente tem para encerrar o programa, onde é que o público que nos assiste, nos escuta, nos acompanha pode encontrar vocês? O meu é bem fácil, é Carol Vergolino, em todas as redes sociais, eu estou sempre com dicas, sempre com informação e sempre respondendo todo mundo que me pergunta qualquer coisa. O meu também é fácil, é Alcado do canal, Alcado com K, porque com C tem um bocado. E é isso, chega no Instagram, que no Instagram tem aquele Linktree lá que vai mandar tu para tudo quanto é lugar. Põe NB, pro Spotify, todos e todos. É nóis. Carol, Alcado, muito obrigado pela participação, pela presença. A gente se vê numa próxima. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais, anota aí, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube e nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia, até a próxima e não deixa de assistir Rio Doce.